podcast De Volta para o Mundo Real. Hoje começa uma nova fase do nosso podcast e por isso você vai notar algumas pequenas diferenças na nossa maneira de nos comunicarmos com você. Enfim, chegamos ao número 101 e ainda há muito sobre o que se falar. Então, nós queremos falar mais sobre isso. Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é De Volta para o Mundo Real. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Beth Monta, estamos todas as semanas trazendo temas relevantes e apresentando conteúdo por meio desse podcast para que você esteja sempre informado sobre o que acontece no nosso mercado. Mas eu quero aproveitar esse espaço para o nosso jabazinho, para contar para vocês que o nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias. Prova disso é o lançamento da publicação Canal Craft U, que trimestralmente trará notícias e conteúdo relevante para quem atua e investe nesse setor. Além disso, temos dedicado tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde temos esperado por vocês de segunda a quarta-feira, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em @betmonta. Sendo que às quartas tem avaliação, dicas e orientações sobre produção fotográfica com a própria Beth Monta, que é especialista no assunto, com mais de 30 anos de mercado, tendo passado pelas maiores editoras de revistas do nosso país. Na quinta, o nosso encontro é pela plataforma Zoom, para a nossa Hora da Leitura, e às sextas, pelo Instagram, na Hora do Vício em Live, em @canalcraftoficial. Lembrando que você também pode ser um sócio assinante do Club Craft Brasil, e para saber das condições e vantagens é só entrar em contato conosco pelas redes sociais do Canal Craft. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso podcast, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto as pessoas e os temas que tanto movimentam o artesanato. E por falar nisso, hoje é diferente. Trazemos mudanças que começaram no episódio anterior para abrir espaço para o que vamos fazer a partir de agora, que basicamente vai ser falar um pouco mais com vocês. Mas isso não nos impedirá de lhe trazer convidados, gente que pode contar o que está fazendo e como tem nos encantado com seu trabalho no mercado artesanal. O episódio de hoje, mais do que uma entrevista, temos aqui uma homenagem, um agradecimento a ele, o nosso número 1, Marcelo Dargan, que foi quem estreou o nosso podcast e agora estreia conosco essa nova fase. Não é isso, Beth Monta? Olá, muito bem-vindo todos, muito bem-vindo, senhor Marcelo Dargan. Nosso padre. Muito obrigado. Me sinto muito lisonjeado por esse convite, por todas essas palavras tão bonitas. Muito obrigado. Lindeza. Olha, para quem não sabe, ele é o meu amigo querido do coração, meu amor, minha paixão e nosso pezinho de coelho, né? Aqui no Canal Craft, mais que isso, é um gênio do artesanato, uma personalidade inquestionável desse nosso mercado. Quem tem ele ao lado tem muita sorte, vamos deixar isso aqui bem registrado, e muito talento também. Nós sabemos das histórias que a gente pode contar e de tudo que a gente já viveu. Mas estamos aqui para falar do que já passou, não. Isso daí a gente já fala sempre. Hoje é hora da gente falar do novo, que está por vir, do que está acontecendo, dessa fase de retomada, do que está de volta. E como ele é quem é, não apenas sabe de tudo que acontece no nosso mercado, como ele mesmo cria e traz novidades, e as melhores. Seja muito bem-vindo, Marcelo, por estar aqui com a gente. É muita alegria e muita honra ter você por aqui, por perto. Marcelo, vamos começar do começo, né? Você foi uma pessoa que, como todo mundo, vamos deixar lembrar, a gente sabe que a gente nada sabe, já dizia o filósofo lá atrás. E quanto menos a gente sabe, mais coisa a gente tem para aprender. Significa que a gente está em eterno aprendizado, e não só porque houve a pandemia, né? Mas principalmente porque a gente continua em movimento, e isso faz com que a gente aprenda cada dia um novo. Dentro desse novo que a gente está chegando, né? Graças a Deus, saindo de um maremoto aí chamado Covid, estamos chegando num mundo novo. Dentro desse mundo, como que andam as suas lives e os projetos, como o projeto dele, como que anda esse mundo para você? Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado mesmo, porque vocês são duas pessoas que eu admiro muito. Admiro o projeto, acho de um empreendedorismo, de uma coragem, de duas mulheres porretas fazendo um negócio tão bacana. Então, muito obrigado por fazer parte disso, no 1 e no 101.
né? Eu acho que assim, a gente está vindo de um movimento em que todo mundo descobriu que pode se comunicar. Quem quis se comunicar, se comunicou. Com 1, com 10, com 100, com 1 milhão, não importa. Houve uma comunicação virtual. Era só abrir a tela do celular e começar a conversar com as pessoas. E muita gente se criou nesse universo. E muita gente que já tinha um empreendimento físico acabou indo para o virtual e fortificando isso, né? Mas eu acredito que as pessoas estão um pouco perdidas ainda, porque muita gente acredita que vai ficar só no virtual e que o físico não precisa mais. Tem gente que acha que não precisa do virtual, que vai ficar só no físico. Tem gente que colocou os pés pelas mãos fazendo um virtual enorme, só que a gente sabia que em algum momento as pessoas gostariam de ver as coisas ao vivo de novo, presencialmente. Então, quem não se preparar, quem não tiver capacidade para o híbrido, pode ter uma surpresa muito desagradável. Então, é muito importante que a pessoa entenda que ela vai ter que trabalhar o híbrido daqui para frente. O virtual é super importante. Só que existe uma pressão enorme de todo mundo, inclusive da própria pessoa, de ser incrível, ser criativo, ter conteúdo todos os dias, todas as horas. E o que está acontecendo? As pessoas todos os dias chegam com uma ideia que soterra a ideia de anteontem. Então você trabalha que nem um louco para conseguir fazer uma ideia que amanhã já não presta para mais nada. Porque tem que ter uma nova ideia, porque você tem que fazer um novo conteúdo. Então eu estou achando que a gente precisa ter um pouco mais de base, um pouco mais de pavimentação nessa história, para ninguém morrer de estresse, ter um ataque cardíaco, ter um derrame, porque as pessoas estão seguindo num caminho muito louco. Posso falar uma coisa, assim, eu acho que nós aqui, principalmente eu e o Dargan, a Faiga é mais nova do que nós dois, nós somos meio que Jurassic Park, né? Nós somos, hoje eu considero, sim, a Rita Mazotti, outro dia, ela falou assim, acho que eu sou mais velha, mas eu falei, não, então, eu venho na corrida, né? Estou atrás de você. Nós somos meio que anciões, né? Dentro desse mercado, e para alguns então, considerados velhos. Mas assim, desculpa, eu vou falar uma coisa, para algumas pessoas, porque assim, já colocaram para mim, você é idoso, tá? Isso, na época, eu fiquei muito magoada com isso, quando me falaram que eu era uma idosa. Me deixou um pouco, aos 55 anos, isso deixa a gente meio, nossa, né? Só que tem um detalhe, o artesanato é um ancião. O artesanato é a profissão mais antiga do mundo, e é a única que sobrevive. Sim. É a única que está ali. Ela esteve lá com o Homem da Caverna, e ela está aqui hoje com a gente no mundo tecnopop, né, da história. Então, assim, respeita o ancião, respeita o artesanato, respeita quem sabe um pouco. Não adianta vir soterrando, porque não vai dar certo. Escuta o que a gente está falando. A gente sobrevivendo, inclusive, né, Beth, a todas essas grandes ideias e novidades. Sim, que vieram. A única coisa que sobrevive é o artesanato. Então não adianta você querer vir com todo o high-tech do mundo, porque não adianta. É o fazer, são as mãos que estão com a gente desde os primórdios que vão dar continuidade em tudo isso. E a mão, ela é híbrida. Ela tecla, mas ela borda. Ela tecla, mas ela crocheteia e pinta. Então, respeita, sim, o uma antigo. Característica do antigo, do ancião, é a busca por essa pavimentação que o Dargan falou, né? Pelo embasamento, pelo conhecimento. Então, é muito típico dessa nova geração, né? Chegar com tantas ideias, mas sem base alguma, sem saber qual é a história daquela técnica ou daquele profissional, e aí vir com essas ideias mirabolantes que não sabe de onde veio, né? Um exemplo durante a pandemia, que muita gente começou a fazer o tie-dye, e eu vi vídeos, assisti vários vídeos de tie-dye, em que as pessoas falavam para usar álcool na realização do tie-dye. O uso do álcool, ele evapora, e ele não fixa a tinta dentro da roupa. Então, assim, vídeos com 5 milhões, 7 milhões de views... Que deram errado, né? As pessoas estão fazendo errado, mas as pessoas fizeram, e aí depois, quando deu errado, dane-se, mas aquela pessoa que fez o vídeo, talvez hoje ela não esteja nem fazendo mais nada relacionado às artes manuais. Eu vi, nesses 33 anos de carreira que eu tenho, muitas pessoas surgirem como promessas divinas de criatividade, loucura. Tem uma história que eu ainda não superei, já fiz até terapia por causa disso.
Mas assim, o sonho que eu tinha na minha vida era fazer uma capa de revista. E aí eu fiz, a Beth Monta lembra bem, porque era para a revista que ela trabalhava na época, uma casinha do Papai Noel, que era a coisa mais linda do mundo, que era um cômodo, cada cômodo tinha o tamanho de uma caixa de sapato aproximadamente, e aí tinha o Papai Noel na sala descansando, a Mamãe Noel fazendo peru no forno, tinha os gnomos preparando os presentes para o Papai Noel levar, o quarto do Papai Noel, tudo bordado à mão com um ponto mínimo, uma peça que demorou 4 meses para ficar pronta, e eu fiz essa peça para que ela tivesse no formato que ela poderia ser uma capa de revista. A intenção daquela peça, o trabalho todo, foi a minha vaidade de sair numa capa de revista. Quando a revista chegou na banca, a minha surpresa é que tinha 3 anjinhos de feltro, como você vê em qualquer revista japonesa, alemã, sem a menor criatividade, num fundo branco, e a minha casinha estava numa foto nem muito valorizando a casinha, porque tinha um monte de coisa em volta, e aquela já tinha tanto detalhe, aquela foto, aquela casa, que aquela quantidade de coisas em volta acabou te dando atenção do que tinha dentro da casinha. E eu fiquei arrasado. Aí eu pergunto para você, qual era o nome da pessoa que fez aquela capa? Não existe mais, a pessoa sumiu. Então, assim, eu nunca fui capa de revista nenhuma, mas eu estou aqui ainda. Então, assim, eu vi muita gente ser capa de revista, ser destaque em programa de televisão e simplesmente desaparecer. Mas eu continuo aqui, continuo produzindo, continuo criando, continuo me renovando, porque eu acho que o segredo é você se renovar. Existe um ditado que eu acho maravilhoso. Envelhecer é inevitável. Ficar velho é opcional. Sim. Então, você vai envelhecer, porque se você não envelhecer, a outra opção é péssima, né? Então, eu prefiro envelhecer do que escolher a outra opção. E vamos deixar... Ficar velho, você se deixar enterrar vivo, é uma opção sua. Mas nem a pau. Então, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero ver coisas novas, eu quero trazer ideias novas. Hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast... Até porque você é o tipo de cara a quem a gente recorre quando quer estudar, quando quer aprender, quando quer... Quer dizer, você tem que estar sempre atualizado, tem que estar com o seu conhecimento sempre apurado, né, Marcos? Então, e é justamente... Eu acho isso fundamental, isso. Não significa que você... Quando a gente fala o híbrido ele é um sentido geral. Então, assim, é imprescindível que o novo se alie ao velho. E esteja intermediado pelo mediano. A sapiência. Sim, porque... No velho, no que eu dito velho, como dizer, no tradicional, no histórico, no antigo, é que você vai buscar as referências do que vai ser feito hoje. Sim. O artesanato, ele é assim, que técnica vai ser inventada agora? Não existe muito mais técnica para ser inventada. O que vai ser? Volta a técnica do macramê. Vai ser adaptado. A técnica do biscuit. E ele vai se adaptando a uma nova realidade, a uma nova leitura, a uma nova forma de comunicação, né? Então você tem que se informar, sim, tem que ler, tem que estudar e tem que não se cobrar tanto. A gente tem um exemplo muito clássico. Por exemplo, o crochê é crochê, sei lá quantos anos. E de repente veio a gente lá no Japão, eles entenderam que dava para fazer uns bichinhos de crochê fofinhos. E de repente surge uma variedade gigantesca de opções de modelagem em crochê, que são chamados amigurumis. E isso foi assim, na época que chegou, eu falei, nossa, olha que legal. Mesmo depois de tanto tempo, a gente vê uma técnica, tudo bem que no Japão ela não é tão nova assim, mas que chegou aqui pra gente, né, nesse boom de realidade, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos atrás, que começou a chegar. Por aí, uns 10 anos, acredito. Mas assim, isso movimentou tanto o mercado, que virou que existem pessoas que só fazem amigurumi e que as empresas de fios desenvolveram fios mais macios para se fazer o amigurumi. Pior que isso, existe empresas que, vamos falar sério, a Círculo comprou o nome, registrou o nome amigurumi como dele, sim. O nome é marca registrada do produto e tal. Então, assim, olha como é louco isso. Então, assim, é importante a gente entender que mesmo as técnicas... Então, você tem uma técnica lá, seja ela qual for, tá? Do tie-dye ao amigurumi, ao patchwork, a costura criativa, sei lá, o que você quiser, não importa. Você pode transformar ela, você pode adaptar ela, você pode deixar ela com um visual totalmente novo e moderno,
né? Por exemplo, a gente está lendo lá no Clube do Livro agora o Girl Boss, que é um livro que conta a história da mulher que hoje é um dos maiores sites de compra dos Estados Unidos, e a mulher ela veio do brechó, vendendo brechó. Entendeu? Então, assim, a gente ter uma sapiência de entender como que você alia as coisas e transforma um dos maiores sites hoje de vendas do e-commerce americano, vende coisa antiga, né? Ou peças usadas, ou roupas usadas. Então, é muito importante a gente pensar e ter um olhar para isso, sabe? Você ter por exemplo, um dia você ter um ambiente de vendas ou de interação dentro do artesanato absolutamente virtual, como a gente estava falando agora do metaverso, e aonde isso possa ser um gigante, um ateliê gigante. E por que não? Por exemplo, se eu pegar o feltro e resolver fazer uma versão, tipo, uma nova palavra, eswronging. Estou eswrongueando. E aí uma pessoa vem e fala assim, que legal, o que é isso? Eswronging. A minha árvore de Natal é uma eswrong, olha lá. A gente vê a árvore de Natal do Dargan, é uma eswrong. Exato, eu estou eswrongueando. E aí, de repente, isso vira uma mania, e aí o feltro volta à moda de uma maneira eswrongueada. Então, por quê? A gente precisa usar... Então, por exemplo, upcycling. O que é o upcycling? É a mesma coisa que reaproveitamento de material, que reciclagem, que outros nomes tantos que se dão para poder ficar mais chique e as pessoas quererem fazer o reaproveitamento. Né? O que já é feito há muito tempo no mercado da moda, né? E que o artesanato está aprendendo a usar, né? Exato. O crochê virou assim, esse square de crochê. Eu fiquei olhando, o que é square, né? Na época, isso faz algum tempo já. É o quadradinho do amor. Então, eu fiquei olhando pra cara da pessoa na hora, tipo assim, uai, do que você tá falando, né? A hora que eu vi, eu falei, mas é isso que você tá chamando de square? Né? Eu falei, gente... Então, mas de onde vem isso? Vem isso? Eu conheço da minha bisavó fazendo, né? Então, mas aí tem uma marca, aí vamos ao Diabo Veste Prada, em que a Miranda explica para Andrea que tudo tem um motivo. Então, você pega... Eu vi, por exemplo, numa viagem que eu fiz, uma mulher com uma bolsa de macramê de palha, que era de uma marca super conceituada e que custava tipo 8 mil euros aquela bolsa. E a palha que saía da finalização do macramê chegava quase no chão. Era um evento, a bolsa da mulher. E custava 8 mil euros aquela bolsa. A gente viu uma agora semana passada, que essa daí a gente deu risada, eu confesso, que eu não lembro mais, é Balenciana, é isso? Balenciaga. Essa daí. Balenciaga. Eu nem conheço, gente, a marca. Qual a cafona aqui não sabe. Tem que conhecer, eu vi uma exposição dele. Vou te mandar umas fotos. Eu vi uma exposição dessa marca num museu chamado Thyssen, em Madrid, em que o cara ele montou a exposição com o quadro que inspirou o Balenciaga a fazer num estilo espanhol. Então tinha o vestido do Balenciaga e o quadro no qual ele se inspirou. Então, era uma exposição. Só que eu vou te contar uma coisa. A mulher, o negócio era uma bolsa, tá? Uma bolsa pink, de toalha. Sabe toalha? Toalha de banho, de tomar banho. Toalha. Que é nada mais do que uma trouxinha, né? Com um amarradinho assim, puxa. Sim. 24 mil reais. Parabéns pra ela. Não é maravilhoso isso? Então a gente entende, porque assim, eu já tô falando assim, gente, pelo amor de Deus, sai correndo fazendo bolsa de toalha porque tá em alta. Né? Não, e dá uma olhadinha nas bolsas de crochê que a Prada desenvolveu. Sensacionais. São maravilhosos. O poder da marca, né? E aí, cada vez mais estimular também o artesão a estar de olho nisso. Tá de olho na história, tá de olho na moda, tá de olho em tudo que acontece, porque é dali que vai sair o universo de referências e os novos produtos. No meu canal no YouTube, eu ensino a fazer algumas coisas, dou uma série de dicas, tento fazer vídeos curtos para as pessoas poderem assistir, mas eu estou sempre trazendo alguma informação do passado ou do futuro. E é importantíssimo a gente ter essas referências, essas noções, da gente saber mesclar o que está acontecendo na passarela. Por exemplo, eu acho um absurdo o artesão não ter visto, por exemplo, São Paulo Fashion Week agora. Tem que ver, tem que acompanhar, não interessa se você... Então, mas o que acontece? As pessoas acham que isso é frescura, porque a referência está ali.
Então é só ver, assim, por exemplo, hoje tem uma premiação X. Vai assistir a premiação, meu amor. Porque aquela roupa que a Lady Gaga vai usar é uma tendência do que a gente vai usar daqui a 6 meses. Então, presta atenção nessas referências, sabe? O vestido que ela tá usando, a joia que ela tá usando, tudo Todas isso são manifestações é uma tendência culturais, total. E, aliás, né? vamos combinar que tá para estrear o filme da Gaga, que é o da... Já estreou. Já estreou, então. Casa do Gucci. Gucci. Obrigação de todo mundo que mexe com qualquer coisa que tem que ir lá assistir esse filme. Do mesmo jeito que então, tem que deixa eu explicar uma coisa. Eu já assisti o filme e para quem busca referência, pode ser um tiro no pé. Não é referência, é história. É repertório. É outra coisa. É você entender quem é o Gucci. Mas é porque ele não conta de moda, ele não fala de moda. Mas você vai saber um pouco do Gucci. É a mesma coisa que você vê o filme da Chanel, ou a série da Chanel. Você não vai aprender nada, né, de tendência, mas você vai saber quem é. É isso que a gente precisa. É você ter autoridade sobre aquilo que você está fazendo. Porque se você faz bolsa, você tem a obrigação de saber quem é uma Gucci. Até porque sabendo quem é, você começa a pirar um pouco no processo criativo, né, desses gênios, né? Como que eles pensaram, o que influenciou, o que estava acontecendo naquele período que possa ter influenciado o trabalho, ou que eles se expressaram, porque às vezes muitos deles são, né, profissionais eu acho que o artesão, no né? geral, ele tem que sair um pouco dentro do seu ateliê. O artesão em geral, muito. Ele é muito solitário. Tem que sair muito. Ele é muito solitário. O artesão é um ser solitário que trabalha sozinho. Então, às vezes, ele fica tão imerso naquele mundo dele e isso acaba virando falta de repertório, falta de interação com o todo. Então, quanto mais ele se der o direito de sair, de ver, de ir no cinema, de ir numa exposição, e a gente não está falando de gastar dinheiro, não, a gente está falando, às vezes, pegar um filme na TV que está passando, que nem filme de Natal agora está tendo tonelada. Para assistir. Adoro. Cada enfeite, eu também adoro. Cada enfeite de Natal que a gente vê nesses filminhos. O filme a história é uma boba, é horrível. Mas a decoração é bonitinho, é bonitinho. Mas a decoração é melhor de tudo, tá, gente? É o que vale a decoração. A única coisa que me incomoda nesses filmes de Natal é porque todos eles têm mais ou menos o mesmo enredo. Sim, o cara e a menina que vão se encontrar e ficar no final, né? A única coisa que me incomoda real é que todas as mulheres têm o mesmo cabelo enrolado naquele negócio lá que esquenta. E aí elas ficam todas... E aí fica aquela coisa, parece a Michelle, aquele judeu bem ortodoxo, que tem aquele cachimbo do lado. E sempre tem essa mulher loira com esse cabelo enroladinho. E eu falo assim, mas o que é que elas gostam tanto desse cabelo, gente? Mas a história, eu sempre acho a história fofa. E as decorações realmente são incríveis. Então, vale a pena. Então, mais bonito que o outro. Para assistir e presta atenção e vai ver, porque isso daí é eterno. Então, assim, às vezes você buscar essas referências, esse repertório de conhecimento, que às vezes não tem absolutamente nada a ver com a tua realidade. Né? Ela vem, fica lá guardado, fica lá como se fosse uma cervinha na tua cabeça. Exato. Na hora que você precisa. Eu estava vendo outro dia, assistindo outro dia o Dane-se, da Dani Calabresa. Maravilhoso, adoro. E ela estava falando sobre alguma coisa de amor. E ela pegou um coração que tinha um monte de coisa amarrada no coração. Tinha bolinha, tinha pompom, tinha retalho. Era muito fofo o coração que ela estava. Era uma almofadinha. Eu falei, vou fazer alguma coisa, porque isso me inspirou a fazer uma coisa. Eu peguei um coração de MDF, pintei de laranja, aí enrolei fita de cetim, cordão de pompom, cianinha. E aí fiz um coração muito louco. Aí eu falei assim, gente, que louco isso. Aí eu coloquei num nicho laranja, porque laranja sobre laranja sobre laranja. E aí no final ficou tão lindo. Imagina. Eu não copiei. Eu me inspirei naquele coração que eu não consegui referência. E olha que louco, porque eu fui procurar referência para poder dar o crédito da pessoa, né? Eu cheguei a ligar na produção do Dane-se para falar de onde tinha vindo aquele coração. Porque era importante que eu falei assim, olha, eu vi esse coração e me inspirei a fazer isso. Mas eu não conseguia as referências, eles não tinham o nome da pessoa que eles pegaram. Então, porque, olha que absurdo. E isso é tão triste, porque se fosse uma obra de um designer, provavelmente saberia. Como é uma coisa artesanal, as pessoas... Exato. E aí volta a falar, é o artesão que tem que se dar valor. Vamos falar de uma coisa que a gente fala, né? Vamos falar de uma coisa importante. Vamos falar de artesão se dar valor? Vamos entrar no assunto do artesão se dando valor? Por isso, porque assim, primeiro ponto,
quem começa dando valor para o artesão é o próprio artesão, Sim. que tem que se valorizar, mas sem se achar o the very best of the world, né? Uhum. Ele tem que saber o valor que ele tem. Mas é por isso que eu estou retomando o prêmio Artesão do Ano. Era onde a gente queria chegar. Chegou onde a gente queria, viu? Isso é sincronia. Conta tudo, não esconde tudo. nada. Quero saber tudo. Então, eu criei o prêmio Artesão do Ano em 2006. A Beth sabe quem foi que deu esse nome para esse prêmio, porque foi ela que me alertou para isso. Você lembra disso, Beth? Não, você sabe que eu tenho memória péssima. Então, Se eu você fui no lembrar, programa não da é Ana. verdade. Eu fui no programa da Ana Maria Braga, no Mais Você, e aí a Ana me chamou de Artesão do Ano. Ah, é verdade. E aí a Beth me passou uma mensagem na hora, ela falou assim, nossa, o Artesão do Ano. Fui Eu eu, falei, tá, gente? isso é um nome, né? Eu acho que eu devia ter menção especial nesse evento do Artesão do Ano. É bom, Você sempre teve, é bom, Dargan, que você acabou de falar para o cara não se sentir o the best of the world, né? E aí vem a... Tudo bem, retomemos. Eu tô me dando só o meu valor, gente. Só isso. Não, mas ela sempre teve, ela já entregou o prêmio, ela já fez parte da comissão julgadora, ela faz parte do prêmio, assim eu não como vou falar, a porque eu não sou Malu Viana. apresentadora de TV de alguns anos, você não me chamou, pronto, falei, já dou aqui o recado. Você sabe que eu reclamo disso, né? Eu reclamo. TV, Eu acho que fazer apresentador esse de tipo TV. de... Ah, eu não sou apresentadora de TV, nunca vou ser. Então eu nunca vou poder fazer? Pô, palhaçada. Então faz. Mas você já foi entregar prêmio, Beth? Mas eu posso falar por quê? Sabe por quê que eu fico doída? Que eu amo. E tudo que a gente ama, a gente assim, eu sou ciumenta, gente. Desculpa, dá licença. Eu só acho feio chamar minha atenção em público com todo mundo ouvindo. Eu falo mesmo, gente. Ah, não, aqui a gente tem que ser autêntica. Aí eu sou autêntica. Não, olha, desde o começo, Faiga, desde o começo, eu sempre chamei para entregar o prêmio as pessoas importantes no mercado artesanal. Então, a Rita Paiva já entregou, Beth Monta já entregou, Malu Viana já entregou, a Carol Amiaki já entregou. Então, eu sempre trouxe pessoas que eram importantes para o meio do artesanato. E aquelas que não foram, não é porque eu não convidei, é porque não puderam ir ou porque não quiseram ir. Mas eu sempre convidei todo mundo desde o começo. Desde o programa mais pequenininho lá da emissora X até a Ana Maria Braga. Tanto que um ano foi o Fabrício Bataglin e no outro foi a... Ih, meu Deus, fugiu o nome dela agora. A Nádia... A Nádia Bock, que era repórter, não é mais, lá do Mais Você, mas ela foi entregar também. Mas toda a imprensa sempre cobriu a entrega do prêmio. E eu comecei em 2006, a primeira entrega foi em 2007, no primeiro ano da Mega Artesanal. E uma coisa que é bacana, porque é o seguinte, a Rita me abriu as portas para fazer a entrega dentro da Mega Artesanal e, sem perceber, eu acabei levando toda a imprensa para dentro da Mega no primeiro dia dela. Porque eu convidei todas as apresentadoras e, logicamente, elas iam apresentar o prêmio, iam fazer a entrega do prêmio e acabaram fazendo matérias pela Mega Artesanal. E a emissora ia na retaguarda também, né, das suas representantes. Exato, porque tem a vaidade da apresentadora que vai se apresentar e, logicamente, ela leva a emissora junto. E é maravilhoso isso, né? A vaidade no lado bom que eu tô falando, né? Sim, sim. Então, eu falo assim, eu vou apresentar um prêmio, olha que legal. Então, vamos cobrir esse prêmio. Esse prêmio é dentro de uma feira, então vamos cobrir da feira também. Então, sem perceber, eu acabei levando a imprensa toda importante do mercado de artesanato do primeiro dia da Mega Artesanal. Isso rendeu matéria em todos os programas. Que ano que foi? Só vamos colocar que ano que foi aqui o primeiro artesanato? 2007. 2007, né? Eu lembro que a gente 2007. Foi escolher. Eu lembro de que a gente fez a comissão julgadora, acho que foi lá na Casa da Arte, né? Que a gente fez a primeira seleção. Não foi isso? Mas isso foi depois, bem depois. Foi depois? Porque a premiação sempre foi voltada para o público. Então, o público não, a premiação, votou. Mas a gente tinha... As pessoas mandavam... Não. A premiação sempre foi feita pelo público. Então, o público dizia quem eram os artesãos interessantes. A gente fazia uma tabulação disso tudo. Dava um trabalho do cão fazer isso. Aí fazia a tabulação. Todos os artesãos nomeados, quem eram os mais votados. E aí a gente colocava no próprio site. Com o tempo, começou a história da robotização, dos hackers. Tinha gente que queria ganhar de qualquer maneira. Tem uma pessoa, inclusive, que ela é banida do prêmio porque ela usou um hacker, que obviamente eu não vou falar quem é. Ela nunca vai ganhar nada, essa menina. Porque o cara, assim, tinha assim, tipo, A, 10 votos. B, 10 votos. C, 11 votos.
de 5.352.435 votos. Era uma coisa muito desbaratada. Aí eu tinha um amigo da Polícia Federal, eu falei, assim, tá acontecendo isso, eu quero saber. Eles acharam um hacker numa cidade do interior, foram lá, pegaram no flagrante o cara, e deu uma confusão enorme, mas o nome dessa pessoa ficou banido, ela não ganha nada nunca vai ganhar nada. Mas eu também não vou dar esse mole para ela, né? Então ela nunca vai saber que isso aconteceu. Aí, por conta desse evento, eu resolvi fazer diferente. Aí eu chamei uma comissão julgadora que indicou os artesãos, e aí esses artesãos enviaram peças, a gente fez uma exposição lá na Casa da Arte. Então e eu lembro pessoas. Isso já foi em 2010, acho. Ou 2011, não lembro. Mas aí, assim, as pessoas foram, escolheram e a entrega foi feita dentro da Mega. No ano seguinte, eu fiz a exposição dentro da própria Mega. E aí as pessoas que estavam passeando pela feira iam lá e votavam. Eu lembro. E assim, sucessivamente, eu fui fazendo dessa maneira, mudando a dinâmica, porque eu não tinha nenhum vínculo. O prêmio é meu, eu posso mudar a dinâmica quando eu quiser. A única coisa que eu faço questão que aconteça é que o prêmio seja idôneo, que ele não tenha nenhum tipo de sacanagem, de safadeza. O primeiro ano que a Cristina Bottalo ganhou, que era muito minha amiga, o que eu ouvi de desaforo, ela ganhou porque ela é sua amiga, você beneficiou ela. Não tinha a menor necessidade de fazer isso. Eu não ia ficar mais amigo ou menos amigo dela por causa disso, né? Foi realmente votada, as pessoas realmente votaram nela. Tinham pessoas que tinham certeza que iam ganhar de cara. Nem em 10º lugar chegaram. Então, assim, as pessoas têm uma autoimagem muito deturpada. Teve gente que nunca imaginou a possibilidade de ser votada e estava lá dentro. E tinha gente que tinha certeza que ia ganhar todos os anos e demorou anos para ganhar. Uhum. Então, assim, o que acontece? A gente tem uma preocupação enorme de que o resultado seja absolutamente limpo, que realmente seja o que as pessoas acham, não que o fã-clube acha, mas o que as pessoas realmente acham. Eu acho que eu estou comprando um desafio muito grande, porque hoje a gente tem por conta da rede social, uma enormidade de artesãos novos que tem um grupo defensor enorme, né? Então eu acho que eu vou passar um perrengue aí pela frente. O marketing digital, ele transformou, né, alguns artesãos em personalidades, estrelas, né? Estrelas, exato. Isso eu é acho perigoso, a grande preocupação, né, por causa de muito, votação. Porque essas pessoas, e não só isso, né? Se essas pessoas não souberem exatamente o que vai ser o próximo, elas podem sumir do mapa, e isso pode ser um processo depressivo muito forte. Porque hoje ela tem lá uma multidão de gente que aplaude. E amanhã? O que você está fazendo pelo seu amanhã? Você fez uma brincadeira no De Volta para o Futuro. O teu futuro é hoje, não é mais amanhã. Né? Então a pessoa precisa preocupar muito com qual vai ser o próximo passo. Já chegamos a 2017, já passamos, né, gente? É 2017, né? O filme lá, o ano. Era acho que não. 2020, né? Não, acho que é 2017. Não lembro. Enfim, de qualquer maneira, eu sei que já passou. Vamos lembrar disso, né? O futuro, De Volta para o Futuro já foi, a gente já está num futuro novo, né? Então, tudo é muito rápido, é tudo muito ágil, e a gente tem que estar muito, muito, muito antenado com tudo que está acontecendo. E já existe algum esqueleto, uma prévia do que vai acontecer, ou você só está na fase de planejamento? Então, só finalizando, a preocupação número 1 é ser limpo, ser liso, ser uma coisa absolutamente sem nenhum tipo de trambique, porque é muito importante que o povo seja ouvido. A segunda preocupação é que não tenha um prêmio, vai ganhar uma viagem para Sorocaba. Não é isso. A pessoa vai ganhar apenas o troféu. Ela vai ser considerada o artesão do ano daquele ano. E é isso. Não tem prêmio em dinheiro, não tem prêmio em material. Mas vai ter categoria ou que nem tinha antes? Sim, a categoria ela é formada, porque isso é muito bacana, porque assim, por exemplo, eu posso até te cantar algumas que eu acho que vão acontecer agora. Costura criativa, amigurumi, scrapbooking. Então, o patchwork, eu vou colocar... O que na verdade que eu queria era fazer corte e costura. Eu queria colocar todo mundo no mesmo balaio.
Porque eu acho que existe uma arrogância muito grande, me desculpem as patchworkeiras, mas eu acho que existe uma arrogância muito grande de que eu não faço costura, eu faço patchwork. E estou vendo essa mesma arrogância hoje nas costuras criativas. Eu não faço corte de costura, eu não faço costura, eu faço costura criativa. Porque a pessoa precisa desse título para valorizar o produto. E eu acho que uma pessoa que faz um como produto se não fosse bonito, a mesma base, né? É que assim, Exato. eu vejo uma diferença no patchwork a partir do momento que você conta uma história, a hora que você tá, que nem, por exemplo, a gente viu a exposição da Cissa, a da Cissa não, como que é o nome dela? Maravilhosa. A dos Anjos Cissa lá. Moura. Mas não foi a Cissa Moura, foi a Estela Nunes, que foi a curadora. E eu confesso para vocês, assim, a hora que eu entendi aquela obra que a Cissa que me explicou, eu realmente me emocionei, nível master, com a exposição, o significado daquilo, e a hora que você entende o passo além do patchwork, aquilo lá era realmente uma expressão artística que, não deu para... Não, veja bem, Beth, então, assim, eu vejo diferença ali. Eu valorizo muito o trabalho artístico, e eu acho que todo trabalho, por mais simples que seja, ele é artístico. Eu acho que o valor da arte, ele não está no título que você vai dar para aquilo, mas sim no que a pessoa traz de história dentro daquele processo. Eu vou te colocar assim, o que aconteceu comigo? Eu tinha visto ali, era uma exposição de anjos. Eu juro para você que enquanto eu vi, que foi o que eu tinha lido, né? Coisa de anjo. E eu olhei e falei assim, nossa, que anjos bonitos. E fiquei na boa, tá? Dentro desse conceito. É um trabalho de corte e costura muito bonito representando anjos. Ponto. A hora que ela me contou a história de cada um, do porquê de cada anjo dali, que tinha a ver com a pandemia. Então, mas aí mexeu comigo com a parte respeito. de arte. E aí é o passo é a linha tênue que a gente divide o artesanato do simbolismo de uma obra, tal, é justamente aí. Porque realmente cada coisa daquela eu não faço essa diferença. Eu não faço essa diferença. Primeiro porque 99% da população não vai ter acesso a essa informação da história de cada anjo, né? Como, por exemplo, a pessoa olha uma bandeirinha do Volpe. Não é uma exposição, né? É o trabalho da unicidade A ideia é valorizar o artesão, conhecido ou não. Né? É uma pessoa que tem um trabalho de ética, de criatividade, um trabalho de benemerência, um trabalho de criatividade acima de tudo. E eu acho que esse vai ser o mais difícil, o de criatividade, porque as pessoas se baseiam tanto no trabalho do outro. Então, por exemplo, se a pessoa faz um anjo inédito em que ela criou cada pedacinho, seja ele de corte e costura, de retalho, de patchwork, de costura criativa, de upcycling, seja lá do que for, qualquer que seja o título, ele tem um valor visual e um valor de acabamento e um valor criativo, essa pessoa merece participar. Mas sempre lembrando, porque assim, o cara vê a bandeirinha do Volpe e fala, que é isso, festa junina? Por quê? Porque não tem noção, não tem informação sobre quem é o Volpe. O cara chama lá a escultura do Vitor Brecheret, lá no Ibirapuera, de ver se não empurra, porque ele não conhece quem é o Vitor Brecheret, a semana de 22, a gente o que significa entra no problema obra de educação do país. Exato. Né? Falta falar, é o repertório, né? Falta de repertório. Eu tenho não certeza. Tem estímulo, né? Eu tenho certeza que essa história do anjo vai me emocionar tanto quanto te emocionou. Mas, infelizmente, eu não tive essa explicação. Na verdade, tinha, né? Tinha um papelzinho lá do lado. Então, mas eu passei pela feira em um dia. A gente não lê, né? Não é que não lê, não tive tempo de ver a feira. Então. Como 90% das pessoas que circularam por aí. Infelizmente, eu não consigo visitar uma feira e prestar atenção nos detalhes. Porque, graças a Deus, ainda bem, ninguém me esqueceu depois da pandemia. E as pessoas tiram uma foto, conversam um pouco, mostram o trabalho. E quando eu vejo, como eu vou falar para você, a primeira vez que eu vi eu não tinha entendido, foi a Cissa que me explicou, e foi a hora que me emocionou, porque cada anjinho ali representava alguém que aquela pessoa que fez tinha perdido na pandemia, e aí realmente me deu um... Óbvio que a gente, nesse momento, tudo que refere a isso, a gente está realmente com a sensibilidade à flor da pele, e emociona, e enfim. E claro. Do mesmo jeito que me emocionou pra caramba o teu abraço com a Rita lá na hora de abrir a feira, né? Eu também, todo mundo lá chorando, porque era um momento simbólico pra gente, a gente tá vivendo um momento de Mas emoção. o artesão do ano,
ele não vai ganhar um prêmio porque a pessoa saiu de Capiacó do Norte com uma maletinha com uma linha e uma agulha e achou um pedacinho no meio do caminho. Não, a história dele pode ser uma história bonita, pode ser uma história consistente, bacana, que ela vai aproveitar quando ela ganhar o prêmio pela excelência do trabalho dela. Uhum. Né? Porque assim, não é um prêmio que vai dar o prêmio ter uma história mais triste, ou mais comovente, ou mais emocionante. É um prêmio pela qualidade do trabalho dela como artesã. Mas aí você já está na fase de planejamento, já tem alguma dica para dar? Estou na fase do planejamento. A primeira fase vai ser voltada pelo Instagram. A segunda fase vai ser votada pelo Facebook. E a terceira fase vai ser a votação pelo site, artesãodoano.com.br. Atenção, o site não está no ar ainda. Ele vai entrar apenas nessa terceira fase. Todo mundo votado, a gente vai tabular isso tudo, quem é que foi votado, e aí, a partir daí... Já tem um Instagram, já vai ter um Instagram, @artesão do ano. Vai ter. Já existe. Opa, corre lá, já todo mundo se... Entra lá. Porque e datas, Então, tudo a partir de janeiro. Eu estou fazendo essa formulação tecnológica para que, por exemplo, assim, que a pessoa vai votar pelo Instagram uma vez só, pelo Facebook uma vez só e pelo site uma vez só. Tanto que a minha sugestão não vai ser de votar apenas em uma pessoa, mas de votar em 3 pessoas, pelo menos. Por quê? Porque eu não quero... a premiação vai ser na Mega, em março? Então, a premiação vai ser... Aí, isso é um detalhe. Primeiro, como estará a pandemia naquele momento? Como estará essa nova variante? Né? Será que poderemos nos reunir naquele período? Então, o que eu quero fazer é uma entrega bacana, com as pessoas muito bem vestidas, com apresentadores ilustres, obviamente, para poder valorizar o artesão que vai receber esse prêmio. E vai ser no pré-mega, durante a mega ou no pós-mega. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, Marcela, aqui muito prática, né, mamãe? Porque a gente tem Pergunte. Nós somos uma empresa, Canal Craft da licença.com, né? É. Nós queremos patrocinar o Marcelo Dargan, o artesão do ano. Como que a gente faz? Como que vai ser para a gente... Entre em contato comigo pelo próprio Instagram, que é mais fácil a comunicação, né? Mas nas mensagens manda uma mensagem também. Então, tá bom. Então, empresas, se liguem, entrem em contato, porque o prêmio Artesão do Ano é show de bola. E tem um detalhe importante, viu? Eu vou procurar todas as empresas relacionadas ao mercado artesanal. Então, a gente tem na linha de fios, por exemplo, a Círculo, a Coats Corrente, a Euroroma, que mais que tem da linha de fios, que eu não lembro agora todos. Mas tem muita gente de fios que são incríveis. Pinguim. E que todos os patrocínios são bem-vindos, porque eu não vou privilegiar uma empresa. Porque, assim, vamos dizer, que Beth Monta faz amigurumi com os fios da Círculo. E aí a Coats Corrente é a única patrocinadora de fios. Eu não quero que seja uma coisa constrangedora, nem para a Coats Corrente, que é a única patrocinadora de fios, e nem para Círculo. E na realidade a gente entender que não é, as empresas precisam sim patrocinar, porque na realidade é aquilo que a gente fala, a empresa que faz produtos artesanais, que para o artesanato, que cria os insumos, elas só existem porque existem artesãos. Então, isso é muito importante a empresa entender que ela tem que valorizar, é a primeira que tem que valorizar o artesão, é a empresa, porque todo o salário de todo Eu queria muito que houvesse um novo pensamento empresarial a respeito do artesão, né? E que houvesse um pensamento mais profissional dos artesãos também. Porque, assim, é muito comum, por exemplo, uma empresa me procurar querendo trabalhar comigo em parceria. Eu falei, a única parceria que eu entendo é a seguinte: eu divulgo a sua marca, eu crio peças que as pessoas vão querer usar o seu produto e você me paga por isso, em dinheiro. Né? Não, mas eu vou te mandar um kit de produtos. Não preciso. Se eu precisar de produto, eu vou na Casa da Arte, a Carol me dá todos os materiais que eu preciso. Entendeu? Então, assim, falei da Casa da Arte porque eu tenho uma amizade com a turma da Casa da Arte há muitos anos. Criou-se esse conceito de prostituição da parceria, né? Que a gente não sabe muito bem como é que nasceu, mas que foi se acomodando e parece que virou lei, né? O problema não é a empresa oferecer.
é o artesão aceitar. Exatamente. Então, durante na realidade, é a artesanal, síndrome por de exemplo, vira-lata do artesão não se valorizar, do artesão não entender o seu valor, só que volta a falar, a gente repete isso daqui, o artesão carrega toda uma indústria e todo um comércio, um mercado. Sim. É o artesão Agora, que leva veja nas bem, costas. não é para a empresa ficar escrava do artesão. Não. E também não é para o artesão se achar dono da empresa. Não, é para trabalhar em conjunto. Exato. Então, assim, se eu fiz um trabalho que vai divulgar a empresa e que ela vai vender um produto, eu tenho valor por isso. E é isso que o artesão precisa entender. Não achar que ele é a Celine Dion, mas também não se colocar, me dá uma linhazinha que eu vou trabalhar. Aconteceu uma história muito triste na Mega Artesanal, em que eu estava conversando com uma artesã que estava trabalhando o dia inteiro, sem parada, e aí teve um horário e falei, menina, vamos comer. Aí ela falou assim, não vou comer. Eu falei, como não vai comer? Isso aí já faz um tempão. E eu olhava, eu estava no estande e havia trabalhando em outro. Aí eu falei, não, tá na hora de comer, você não tem horário de folga? Não tenho. Aí eu chamei a pessoa do estande que eu conhecia e falei assim, escuta, ela não vai comer, essa menina? Aí eu falei assim, não, ela pode ser a hora que ela quiser. Ela está aqui em parceria. Eu dou material para ela e eu dou espaço para ela divulgar o trabalho dela. Ela fica aqui o tempo que ela quiser. Eu falei, você não está pagando nada para ela? Ele falou, não. Eu falei, nem comida e transporte? Não. Aí eu cheguei para ela, fui conversar com ela mais de perto. Ela estava com um bafo de onça. Eu falei, eu preciso te falar uma coisa que é horrível, mas eu preciso te falar, você está com bafo de quem está com fome. Ela falou, eu não tenho dinheiro para comer. Aí eu fui lá e levei ela para almoçar, paguei o almoço dela, depois eu voltei na empresa e falei, vocês não podem fazer isso. Porque as pessoas acham que o fato de estar na Mega Artesanal, que vai ter 20 mil pessoas por dia, aquele espaço é um luxo. Mas ele só vai ser um luxo se tiver um profissional de qualidade que esteja sendo respeitado e ganhando para trabalhar. Então precisava ter, no mínimo, algumas leis que protegessem esses artesãos que vão até a Mega Artesanal, às vezes de outra cidade, trabalhar, sem ganhar transporte, sem ganhar comida e sem ganhar uma diária. Porque a gatinha gostosinha que está com o decotão lá, só distribuindo papelzinho, está ganhando uma diária para estar lá. Uhum. E o artesão precisa receber pelo trabalho. Não adianta você me dar uma caixa de produtos. Eu não vou pagar as minhas contas com essa caixa de produtos. E essa empresa precisa ter. Então, aí não consigo pulverizar o meu produto. Não, você pode mandar o seu produto para várias pessoas usarem. Mas você precisa ter um time de pessoas que use o seu produto e ganhe por isso. Uhum. E tenha um salário, um cachê, uma verba para poder trabalhar. Porque é aquela pessoa que vai colocar o seu produto na mão dos outros. Ela é a ponte mais importante. Assim, e eu não trabalho dessa maneira. Eu fui procurado essa semana, inclusive, por 2 empresas. Uma para fazer editorial em Instagram, publicação em Stories e Feed, em troca de material. Eu falei, não, eu não faço nem por dinheiro, quanto mais por material. Eu não faço publi dentro do meu Instagram. Eu divulgo as empresas que já trabalham comigo no YouTube e nos eventos que eu faço. Então, na verdade, a minha rede social acaba sendo só um bônus para eles, mas não é uma coisa cobrada. Eu só divulgo ali o que eu uso de verdade, o material que eu realmente acredito. Mas porque essas empresas também já trabalham comigo nos presenciais ou no meu canal no YouTube. Agora, e outra que queria que eu trabalhasse na Mega Artesanal, 6 dias, 1 aula por dia, de 1 hora, em troca de material. Eu falei, querido, desculpa, meu supermercado eu pago em dinheiro, eu não pago em X. Né? Ah, mas aí eu te dou um cupom. Não, eu não sou loja para vender o seu cupom, querido. Entendeu? Eu não vejo erro nisso. Não, e além do que, aí você acaba... Essa história de você vender por cupom e ter a tua comissão, você ainda assume uma postura de vendedor, né? Exato. E não remunerado. Então, assim, eu te dou 10%. Oi, peraí, mas eu tô te vendendo o teu produto. E não tem um salário, só o cupom não paga. Quando você já tem toda uma estrutura, que aquilo para você realmente é só um bônus, enfim. Não, tem pessoas que fazem ok o cupom. Mas tem momentos que você... agora, nesse tipo de situação, você não é vendedor. Você não tá ali para vender, né? Você não é eu acho que assim, Beth, eu queria te contratar para fazer um trabalho para mim.
Tá? Eu trabalho, contratar você e a Faiga. Eu preciso de um trabalho publicitário, assim, assim, assado, que vai me divulgar, nananana. Eu vou te pagar X reais por mês. Se eu conseguir levar a gente para dentro do meu... Aliás, se o seu trabalho fizer as pessoas irem no meu site e comprarem, eu vou te dar também mais 3% de comissão por cada peça vendida. Caso Isso você é uma divulgue coisa. esse cupom. Exato, mas eu estou te pagando para fazer o trabalho. Então, assim, eu não preciso... Eu fiquei pensando assim, para eu fazer alguma coisa que vale a pena, a pessoa precisa comprar uma quantidade muito grande de produto. Então, eu preciso trabalhar somente para essa empresa para fazer um trabalho consistente. E aí eu tenho que deixar todas as outras empresas que eu trabalho apenas para dar atenção para essa empresa. Uhum. Então eu vou virar praticamente um profissional fixo daquela empresa, Um funcionário. sem ter os direitos que um funcionário teria. E fazendo Então, um trabalho não tão bom, né? Porque aí você também Exato. limita o seu trabalho para aquele insumo, sendo que você poderia diversificar muito mais e oferecer muito mais qualidade, né? Exato. Vamos entrar num tema no próximo. A gente estava falando aqui de feiras, aí vamos entrar aqui de novo. Você tocou no tema, no nome Mega, e o coração da gente palpita mais forte quando fala Mega, né? Volta as feiras, volta as filas, volta tudo. Como que funciona a Mega? Você já está meio que programado para Mega ou ainda está? Então, eu tenho 4 empresas que já entraram em contato comigo, já fechei com 2 empresas para trabalhar, para dar aulas dentro da Mega, para mim é uma alegria enorme. Eu acho que se tudo correr bem, se Deus quiser, vai correr tudo bem. As pessoas vão estar vacinadas, essas variantes vão deixar de ser variantes, deixar dessa confusão. A gente vai se sentir mais seguro para estar lá pessoalmente, presencialmente. Eu estou muito ansioso pela Mega. Eu acho espero que realmente ela aconteça na sua excelência, como ela sempre foi. Né? A Mega, para mim, é como se fosse um filho. Você sabe que muita gente acha que a Mega é minha, inclusive, né? De tanto que eu falei da Mega, tanto que eu fiquei na frente lá fazendo entretenimento na porta. Muita gente acredita que a Mega seja minha. Mas não é, viu, gente? Não é. É da Rita Mazzotti e do Wander, WR Eventos. Por favor, não confundam as coisas. Mas eu WR São Paulo. É WR São Paulo. É WR São Paulo. WR São Paulo. Foi como eu disse, WR São Paulo. Aí... Senão a Rita vem aqui depois, ó, a gente apanha. Isso. Direito de resposta. Então, mas assim, eu sempre comprei a Mega de uma maneira muito intensa. Desde o começo. A Mega é uma feira... Eu brinco que a Mega é aquele momento do ano em que eu sei que eu sou alguma coisa nesse mundo, que eu tenho alguma importância nesse mundo, porque assim, para fazer xixi é difícil, porque o carinho das pessoas é uma coisa enorme, né? É uma coisa muito louca, é muito louco. E assim, eu fico muito bravo quando alguém fala assim, eu passei pela Mega, mas você estava dando aula, não quis atrapalhar. Me atrapalha, vem falar comigo, vem tirar foto, vem me trazer um bolo de fubá, vem me trazer um cachecol de presente, sabe? Assim, não tem perigo. Andressa Boal, olha os cachecóis aí. Fica a dica, Andressa Boal. Não, eu tenho já 3 dela, né? Nunca é demais. Na Mega. Peças da Andressa Boal nunca é demais. Todo mundo sempre quer. Imagina, é tão importante que eu faço com antecedência os 6 looks que eu vou usar cada dia na Mega, cada dia de uma cor diferente. Porque eu quero que as pessoas me vejam bonito, cheiroso, limpinho, gostoso, com o cabelo cortado, sabe? Por quê? Porque é um momento de encontro maravilhoso. E as pessoas são extremamente amorosas comigo. Eu tive em Juiz de Fora 1 ano para fazer um curso e eu provei pela primeira vez o frango no quiabo. E aí eu brinquei com as pessoas que eu queria morar dentro de uma panela de frango com quiabo. E tão bom que era aquilo. Isso foi no momento X da vida. Voltei para São Paulo, fui fazer evento em outro lugar, né? No ano seguinte teve a Mega Artesanal. Aparece uma cidadã maravilhosa com um Tupperware com frango com quiabo. Olha que fofa. Coisa mais linda. Aí eu falei, você fez quando esse frango? Então, eu moro em Juiz de Fora. Eu preparei o frango com quiabo, deixei na geladeira, no dia da viagem eu embrulhei nesse Tupperware, coloquei na minha bagagem, veio para São Paulo, se hospedou no hotel. No dia seguinte, ela foi para a feira carregando o Tupperware com o frango com quiabo. Olha que graça. Aí eu fico pensando, a pessoa preparou isso na casa dela, pegou um avião, chegou em São Paulo, foi para o hotel
e ficou passeando a feira com o Tupperware, com o frango, com quiabo até me achar. Virou purê de frango com quiabo, mas estava delicioso. Estava delicioso. E eu comi no mesmo dia, dentro da própria feira. Estava delicioso. Maravilhoso. E assim, esse carinho das pessoas não tem preço. Não tem preço, não tem. Eu não estou preocupado em ser sofisticado, em ser chique. A pessoa ligou, resolveu falar, Siri. Oi? Então, eu brinco. Uma vez eu convidei uma artista para fazer uma aula dentro do stand da Deller, da Mega Artesanal. E ela falou que ali era muita gente, que ela era uma coisa mais refinada, uma coisa para pouca gente, uma edição mais limitada. Eu falei, o seu problema é que você pensa que você é tipo Angélica Houston, né? E eu sou Amado Batista. Sabe? Eu sou Amado Batista, eu gosto do povão, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de dançar com as pessoas, eu gosto de fazer uma coisa, criar uma peça que qualquer pessoa possa fazer. Que ela não precise gastar uma fortuna para fazer aquilo. Obviamente, ela pode gastar uma fortuna se ela quiser. Ela pode usar produtos super caros para fazer. Mas se ela tiver um caixote de feira, uma moldura velha, ela consegue fazer um trabalho bacana. Sem que aquilo pareça uma moldura velha e um caixote de feira. Uhum. Então, eu gosto de falar para todo mundo. Eu gosto de ter acesso a todo mundo. Outro dia alguém falou para mim, Marcelo, só pega uma linha, uma agulha e faz com a velhinha. Tá tudo bem, quer falar que eu faço com a velhinha? Pode falar com a velhinha. Eu falo com a velhinha, eu falo com o velhão, eu falo com a mocinha. O meu público varia entre 30 e 50 anos. É o maior público que me acompanha pelo Instagram e pelo Facebook. E eu descobri essa semana que pelo YouTube também é essa faixa etária. Então, assim, você quer me colocar no papel de senhorzinha, de senhorinha, tá tudo bem, eu não me incomoda. Porque quem tá acompanhando tá vendo qual é a real, né? Então, assim, eu acho que a minha história de vida, ela fez com que muita gente tivesse espaço para se manifestar. Exatamente. Né? Então, se hoje tem os homens na televisão fazendo sucesso, é porque precisou ir um homem pela primeira vez. Esse cara fui eu. Hoje tem uma Mega Artesanal porque alguém encarou um Parque Ibirapuera em 1992 com 5 mil pessoas e falou, a gente vai conseguir fazer isso. Mesmo que a Beth Monta e a Rita Paiva precisem ficar de joelho colocando tinta dentro de um copinho de café. Né, ai, meu Deus, que eu não esquece mais. Olha aqui, é tanta coisa para lembrar. Marcelo, eu quero deixar aqui claro, porque assim, como você mesmo disse, a gente se acompanha há muito tempo, a gente tem uma carreira praticamente paralela em termos de tempo, né, de idade, e eu acompanhei toda a evolução da tua situação, da pessoa que você é e a pessoa que você abriu ser para o mercado, abrindo uma bandeira e faz parte, sim, importante de todo esse movimento de respeito que nós temos a obrigação de ter com o LGBTQI+, tá? Então, assim, eu quero deixar muito claro e agradecer publicamente aqui você por fazer isso pelo artesanato, por abrir essas portas para o artesanato, para desmistificar, que eu acho que isso é importantíssimo, porque sim, as pessoas têm um preconceito muito arcaico em relação a isso, só que com o teu movimento de integração, acessibilidade ao respeito, né? Você abriu uma porta gigante, aonde, se você reparar, o povo do artesanato todo, quase todo, assim, não vou falar 100%, mas a gente pode colocar uma grande maioria, hoje tem sim um respeito absurdo pelo movimento LGBTQI+, por boa parte disso por tua causa. Pelo tanto que você abriu o movimento. Eu agradeço, mas eu acho que assim, eu acho que... Não, Marcelo, você talvez... Ainda são. Não são muito preconceituosos. Tem umas pessoas tacanhas, tá? E pequenas, vou falar bem assim, porque o cara falou que eu sou ácida e estou sendo ácida nesse momento. Tem pessoas pequenas e tacanhas que acham que isso não é legal. Que acham que existe ainda... E pessoas que pensam assim, me desculpe, não tem visão do futuro. Bom que hoje são minoria essas pessoas. São minoria, né? E não sabe que... Então, essa pessoa não... Beth Faiga, eu acho que não é minoria, não. Eu acho que tem muita gente muito preconceituosa ainda, inclusive dentro do artesanato. Gargan, essa pessoa não está vendo a juventude que está vindo aí. Eu sei porque eu tenho uma adolescente.
E tá vindo. E daqui a 10 anos, os jovens de hoje vão ser adultos. O problema é que essas pessoas que estão vindo aí, elas estão inovando muita coisa, estão trazendo muita novidade, estão trazendo muito frescor para a relação humana, né? Mas ainda a gente tem, o Brasil é um país muito grande, e a gente tem o privilégio de morar numa cidade como São Paulo, que é como se fosse uma ilha fora desse país. Então, quando você vai lá para o meio do norte, do nordeste, no sul do país, você encontra sociedades muito tradicionalistas e muito apegadas ainda a pensamentos muito conservadores. O que é muito triste, porque eu acho que tudo isso é falta de informação. Sim, mas eu acho que está mudando. É isso que eu estou falando. Eu acho que a mudança vai vir, né, não é para Maria Clara, não é a Maria Clara que vai ver a mudança. Eu acho que é a neta da Maria Clara que vai ver a mudança disso. É a sua bisneta que vai ver isso, entendeu? Porque, assim, eu postei uma foto há pouco tempo, há um mês, exatamente, quando eu comemorei 3 meses de namoro, eu coloquei uma foto da minha mão com a mão do meu namorado dadas. Uma foto simples, 2 mãos dadas, apenas isso. Eu não coloquei texto nenhum, eu não escrevi absolutamente nada. Foi uma das minhas fotos mais curtidas, uma das fotos mais comentadas e uma das campeãs de mensagens inbox. Metade falando que legal, parabéns, que bacana. Eu não escrevi nada, ninguém sabia o que era aquilo. E a outra metade perguntando sobre isso e um ataque leve, porque as pessoas são muito gentis comigo de qualquer maneira, né? Elas são muito gentis. Eu não sou uma pessoa que sofre ataque de hater ou super ofensivo, não tem isso. Muito raramente. Mas eu perdi 200 seguidores nesse dia. Porque as pessoas se incomodaram com aquilo, eram apenas 2 mãos dadas. Então, mas eu ainda acho, posso falar, eu ainda acho essas 200 pessoas que saíram pequenas. Desculpa, mas aí é uma visão minha. E assim, não se desmereça, que senão eu vou ficar brava. Não se desmereça. Você fez um baita movimento. Você fez um baita movimento e sinta-se muito orgulhoso por isso. E quem te... Não, olha só, Beth, eu agradeço muito. Eu agradeço muito. Mas, por exemplo, veio uma senhora falar comigo, e aí ela falou assim pra mim, eu acho muito triste descobrir que você é homossexual. Toma... Aí eu falei assim, por que você fica triste com isso? Ela falou, não, porque eu tenho uma imagem muito positiva de você, e isso sujou a sua imagem. Eu falei, eu pedi pra você ser homossexual comigo? Ela falou, não. Qual é a sua idade? Ela falou, 65 anos. Eu falei, você consegue trabalhar normalmente? Você tem um emprego? Não, não tenho. Eu faço artesanato porque eu não consigo mais nenhum emprego. Eu falei, porque você é vítima de preconceito por ser mulher e por ser uma mulher de 65 anos de idade. Ela falou, o preconceito é horroroso. Eu falei, é exatamente o que você está agindo comigo, com preconceito. Aí ela falou assim, nossa, eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Eu falei, eu não estou pedindo para você fazer parte da minha vida. Eu estou apenas expondo a minha forma de amar. São 2 mãos, a minha mão e a do meu namorado, dadas em união. Por que o amor te incomoda? Como falta Aí ela não orientação, respondeu. né? Ela não respondeu. Ela me respondeu no dia seguinte, pedindo desculpas, dizendo que ela estava muito equivocada no pensamento dela, que o meu amor e o amor de mais ninguém a incomodava, porque ela acreditava que o amor salvaria o mundo, mas que ela só percebeu isso quando eu mostrei para ela que ela era vítima de preconceito. Então, se você exige respeito, se você exige o não preconceito, você não pode ser preconceituoso. Você não pode desrespeitar o outro. Então, uma pessoa que é vítima de preconceito por conta X, ela não pode rir ou atacar alguém que tem uma outra coisa que também pode ser vítima de preconceito. Então, antes de você exigir respeito, respeite. Antes de você chorar o seu preconceito que você sofre, não seja preconceituoso com o outro. Quando eu estou com o meu namorado, eu não estou pedindo para ninguém fazer parte disso. É apenas a minha maneira de amar. É a minha orientação. Eu sou desse jeito desde criança. E você vai ser do jeito que você é, a Faiga vai ser, qualquer outro ouvinte que esteja aqui, é do jeito que veio ao mundo. Seja homem, mulher... Isso não importa. A gente tem que ser. Eu assim, volto a falar, Marcelo, e eu acho que a gente está abrindo, a gente nunca entra em assuntos tão polêmicos aqui.
a gente está começando agora, mas eu acho importante a gente colocar assim a importância que você foi, que você é, para que esse movimento aconteça dentro do artesanato. E se as pessoas, por exemplo, isso que você contou dessa senhora... Nem que seja o de ensinar o respeito, né? De abrir a mente. É muito importante e tem que ser muito valorizado. Mesmo porque você está falando assim, de repente a tua bisneta vai sofrer, vai viver os benefícios disso, mas graças a Deus que a gente tem uma perspectiva da minha bisneta poder viver isso que a gente está fazendo agora. Então, assim, eu acho que é exagero da tua parte, tá? Porque a gente viu, há 30 anos atrás, a gente não estaria tendo essa conversa nem em sonho. Há 20 anos, também verdade. Não. Há 10 anos, talvez, e hoje a gente está conversando aqui. A gente pudesse falar de uma maneira mais suave sobre isso. Então, assim, eu acredito muito que em 10 anos a gente vai estar realmente sob uma bandeira de paz. Eu tenho muito fé nisso, muita fé. Eu acredito nisso, eu sou otimista. Antes de conversar com você, né, nem tinha falado ainda sobre entrar nesse assunto, a gente estava tendo uma conversa sobre isso hoje à tarde aqui, e falando sobre como essa geração está vindo mais pura no amar o outro ser humano, independentemente de opção, de orientação, né, como as pessoas estão amando pessoas cada vez mais. Né? E a gente quer mais isso. Eu quero acreditar muito nisso, eu quero realmente acreditar muito nisso, mas o meu ideal de sociedade é uma sociedade em que a gente não precise falar sobre isso. Sim, porque é normal. Porque está normalizado isso. Exatamente. E que veja bem, o cara que é gay e é super afetado, super feminino, não vai ser um incômodo para ninguém. Imagina. E que essa pessoa que é super afeminada não precise usar disso para fazer graça ou para se sobressair como se fosse um bobo da corte. Entendeu? Porque assim, a pessoa é o que ela é e que ela não precisa ficar se expondo e trazendo gracejo, porque a gente não é bobo da corte, a gente não é stand-upper para ficar fazendo graça para os outros rirem, né? Então, o meu mundo ideal é que a gente não tenha que os negros se explicarem, buscarem respeito, que as pessoas possam ter o corpo que elas quiserem, magros, gordos, médios, altos, baixos, e que a gente não precise ter, principalmente, instituições beneficentes, porque não vai ter ninguém com fome, não vai ter ninguém com frio, não vai ter ninguém doente, não vai ter ninguém precisando de um hospital público para sobreviver. Então, o meu ideal de sociedade é que a gente possa viver em paz, quem está doente que possa se cuidar, quem quer ser gay, que seja gay, que não precisa explicar isso, não precisa dar explicação da própria vida, né? Eu cada vez mais vejo. Eu acredito que isso vai acontecer, sim. Eu tenho fé. Eu torço por isso muito, porque eu acredito muito nisso. E queria poder ver isso. Eu vejo os meus sobrinhos, a maneira que eles lidam com isso de uma maneira muito natural. Mas muito natural. Então isso, a normalização do ser humano, no respeito de você ser quem você é. Que você possa gostar de sertanejo e de música clássica e ninguém fale pra você, nossa, mas que absurdo. Porque eu gosto dos dois, eu gosto de forró, eu gosto de funk, eu gosto de pop, eu quero gostar de tudo e tá tudo bem. E ninguém achar estranho. Mas é isso mesmo, você tem direito a fazer tudo, qualquer coisa, enfim, ninguém tem nada a ver com isso, né? Não, nada a ver com isso. Marcelo, meu querido, que bom, que é delícia a gente poder entrar nesse novo formato com você. Eu estou muito feliz da gente poder ter esse palco para a gente poder expor aquilo que a gente sente, expor aquilo que a gente acha. A gente já contou muita história do artesanato, são 100 episódios contando histórias do artesanato. Eu acredito hoje que nós tenhamos o maior acervo de histórias que já foi montado. São 100 episódios ininterruptos falando um pouco da história do artesanato nesses últimos anos. E hoje a gente dá um passo seguinte, onde a gente traz à tona a conversa sobre o artesanato, trazer o artesanato para o palco para ser exposto, conversado e compartilhado com todo mundo. E juro para você, eu estou feliz e emocionada de estar com você aqui em mais essa nova etapa. Isso só prova que nós, anciões do artesanato, estamos nos renovando, estamos entrando por um novo momento, e que momento delicioso. Muito obrigada e fica assim aqui todo o meu carinho para você. Eu que agradeço. E olha, uma coisa importante, eu quero muito buscar um lugar
em que as pessoas sejam as referências, porque elas têm história para contar, mas elas não precisem de rótulos. Nem de Tiranossauro Rex, nem de anciãos, nem de sábios. Apenas sejam pessoas que começaram a história. Porque um dia a gente vai sair dessa vida. E outras pessoas estarão aqui contando a história, que também um dia vão sair. Então a vida é um ciclo, né? O que eu aprendi, eu tento passar o máximo possível para as pessoas. Vou cometer muitos erros ainda, porque a gente vive para errar e a gente mais erra do que acerta. Graças a Deus. Mas quando a gente acerta, é sempre muito incrível. E permita-se o erro. Não se convença do elogio. Aceite a crítica e vá ser feliz. O que é que te faz feliz? É isso que é o importante. Qual é o objetivo que vai te levar à felicidade? E vai em busca dele. É dinheiro? Então vai em busca do dinheiro. É fama? Vai em busca da fama. É realização profissional como um trabalho lindo? Vai atrás. Mas não esqueça que o mais importante é você estar feliz. Só isso. Maravilhoso. Vocês entenderam por que ele é nosso pet coelho? Por que ele é ele que é o nosso menino da sorte? Por que ele é o escolhido para ser esse primeiro? Ele não gosta de rótulo, mas a gente dá rótulo para ele, tá, gente? Porque um dia a gente começou aqui para contar histórias de artesanato e hoje a gente está mostrando que todo artesão ele tem história. E é isso que a gente quer fazer cada vez mais. A gente quer poder falar com todos eles e saber quais são essas histórias. Não só a da sua técnica, mas a da sua vida, porque nós amamos as pessoas. É isso. É maravilhoso. Olha, deixa eu só deixar uma coisa bem clara aqui. Muitas vezes eu pensei assim, eleger o meio de comunicação do artesanato mais importante para ganhar o prêmio artesão do ano. E eu nunca quis premiar nenhum veículo de comunicação, seja virtual, escrito, falado, televisivo, por uma questão básica. Eu não quero que ninguém se sinta diminuído ou exaltado, porque todos os veículos de comunicação são muito importantes. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês não vão participar do prêmio porque vocês são veículos de comunicação, mas vocês estarão lá entregando prêmios. Um dos prêmios pode ter certeza disso, tá? Então, muito obrigado e parabéns 1000 vezes por essa iniciativa, porque vocês são duas mulheres muito porreta. Amém. Vamos estar lá com todo prazer. Gente, vou até comprar roupa nova. Pode comprar, gente. A gente que vai ser de gala. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue acompanhando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato.